Oi, melhorou? Meu som melhorou agora? Eu estou ouvindo bem. É. E Bom, o meu som, como é que tá, tá, Andréia? tá ótimo aqui. É, sim. Ok, O meu ok. ainda tá baixo, então. Oi, testando. Bom, o meu microfone ele não vai ser o principal. A estrela. Exatamente. O do Renato que tem que estar funcionando bem. Bom, pessoal, boa tarde a todos, a todas. Meu nome é Paulo Guimarães, sou o atual presidente da Bliss. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar de encerramento da Bliss, com o tema Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo. É um enorme prazer ter vocês aqui com a gente. Mas, assim, antes de a gente começar, quero lembrar rapidamente por que momentos como este são tão importantes para a nossa indústria, né? A Bliss é uma associação criada para fortalecer e conectar o mercado, né? Impulsionar também o mercado de serviços linguísticos no Brasil. Ao longo de 2025, trabalhamos para ampliar essa comunidade, oferecer conhecimento relevante e criar espaços de troca para fazer a diferença, né, no dia a dia dos profissionais e das empresas. Se você acompanha os nossos eventos, mas ainda não é associado, esse é um ótimo momento para dar esse passo. Ao se tornar membro da Bliss, você não só apoia a continuidade de iniciativas como esta, como também passa a fazer parte de uma rede mais forte, mais visível e mais influente, algo essencial para quem quer crescer no mercado. É a união da comunidade que permite que a Bliss continue oferecendo, né, os conteúdos estratégicos dos programas e acesso a grandes nomes, né, como o grande Renato aqui presente. Falando nele, né, exatamente a Bliss aqui tem o privilégio de encerrar o ano, né, com esse webinar com o Renato Beninato, presidente e cofundador da Nimbus Insights, uma das maiores autoridades globais em pesquisa e consultoria para o mercado de serviços linguísticos. Bom, eu não tenho muito. Acho que o Renato dispensa apresentações, né? Mas assim, acho que a gente dá para botar aqui, destacar dois pontos, né? Porque ele acompanha de perto todas essas tendências que moldam, né, todo o nosso setor no mundo inteiro. Ele tá, se você segue ele, ele já está em qual o número de países, Renato? 101. Aí, 101. E ele tem uma visão estratégica única, capaz de transformar dados em direção e clareza. Então, hoje ele vai fazer esse balanço para a gente e apontar os movimentos importantes para nos prepararmos para 2026. Então, com isso, deixo aqui o palco para o nosso Renato. Muito obrigado, tá, Renato? Agora é contigo. Que é isso. Paulo, muito obrigado. Paulo, vamos ver aqui se eu consigo compartilhar a tela. Vocês estão vendo Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo? Sim, Confirma aí para sim. mim, Paulo. Sim, Estamos sim. beleza. Ok, eu não estou vendo nada, só estou vendo a minha tela aqui. Vocês não sabem a alegria que me dá estar falando com vocês aqui. Em primeiro lugar, por estar fazendo isso em português. Em segundo lugar, porque é uma oportunidade de eu fazer uma apresentação nova, que é um pouco um resumo das coisas que eu venho falando ao longo desse ano, que é um ano onde a gente teve muita transformação e a gente vive uma época um pouco de incerteza em todos os lugares. O Paulo mencionou 101 países que eu visitei, atingi 101 esse ano. Eu tento visitar 3 novos países por ano, e em todos os lugares que eu vou, acabo de uma maneira ou de outra, mesmo quando eu vou passear, me inteirando um pouco de como a tradução é vivida nesses mercados. E esse ano eu tive a oportunidade de estar em 3 países da África, que é uma fronteira, digamos assim, da área de tradução, e é muito interessante como as histórias se repetem, como os desafios são muito parecidos, e o que me dá muito ânimo para o nosso futuro. Algumas pessoas dizem que eu sou um otimista,
E eu não me vejo tanto como otimista, eu vejo mais como realista. Que no meio de tantos pessimistas, um pouco de realismo parece que é otimismo. Então, vamos começar. Renato, Antes de tudo, oi. Renato, desculpa, é só porque a gente está vendo aqui a tela do Zoom e ela está em cima da apresentação. Ah, Essa tá telinha certo. aí. Isso. E deixa eu ver como é que eu diminuo isso aqui, que eu não trabalho no Zoom. Aqui tem uma seta para baixo. Oh, Agora, foi, perfeito. foi? Beleza. Então, deixa eu contar um pouco como que eu fiz essa apresentação. Eu fiz essa apresentação usando o Claude, que é da Anthropic, que é a inteligência artificial generativa que eu prefiro usar. Eu tenho o ChatGPT, eu tenho 7 abas de inteligência artificial, de ferramentas de inteligência artificial abertas no meu browser. Eu estou fazendo essa apresentação pela primeira vez do Atlas, que é o browser, o navegador do ChatGPT. Todas experiências novas. Normalmente, eu tenho sempre usado já desde o princípio, eu sou um early adopter aí de novas tecnologias e desde o princípio eu uso ChatGPT, Gemini, todas as ferramentas para me ajudar nas minhas apresentações. Então, elas já aprenderam um pouco o meu estilo, as coisas que eu digo, e eu dei uma série de prompts para fazer essa apresentação, porque eu li que o Claude estava fazendo apresentações completas, planilhas completas. Hoje eu estava numa ligação há 2 horas atrás, revisando uma planilha que foi toda gerada pelo Claude. Tem seus defeitos, tem seus problemas, e eu vou mostrar esses defeitos para vocês à medida que eu estou fazendo isso, mas essa é a primeira apresentação em que eu não transferi a apresentação para o Canva, que é onde eu normalmente faço as apresentações, não estou usando, e ela leva um pouco a estrutura e a forma das apresentações que a gente faz na Nimdzi, mas eu não toquei, só para vocês terem uma ideia do como essa inteligência artificial está progredindo, a ponto de que eu estou totalmente satisfeito em fazer essa apresentação sem ter tido que transferir para o PowerPoint, transferir para o Canva. A primeira coisa é que o logotipo da minha empresa não é esse, mas é parecido, engana um pouquinho, Nimdzi, e essa é a primeira indicação. Mas vamos ao conteúdo da apresentação. Basicamente, nós estamos vivendo uma revolução desde novembro de 2022, quando saiu o ChatGPT. Se vocês não têm ideia da história do desenvolvimento desse negócio, eu sou fã de podcasts, eu recomendo muito um podcast que eu estou ouvindo que se chama The Last Invention, que conta toda a história da inteligência artificial, desde os primórdios até todas as promessas e todas as objeções com relação à inteligência artificial esses dias. Mas eu diria que 2023 foi o ano da ansiedade, que vai ser o fim do mundo. 2024 a gente experimentou um pouco de tudo. Este ano as pessoas começaram já a pensar: isso aqui é inevitável, como é que eu vou integrar essa tecnologia nos meus processos? E agora nós vamos entrar no ano novo em que a gente tem que realmente pensar em mudar e parar de resistir da maneira que a gente está resistindo, pelas razões que a gente está resistindo à inteligência artificial. Eu acho que em 2025 as 3 palavras seriam: vai ser um ano de ajuste, aceitação para muita gente que ainda não aceitou a, a inevitabilidade da inteligência artificial nos processos, na área profissional da tradução. Eu não estou dizendo que ela vai eliminar nada, a gente precisa se ajustar.
E tem que fazer isso mais depressa. Vai haver uma aceleração nesse processo. Esse ano, no mês passado, eu estive Não, aliás, foi esse mês, na Arábia Saudita, e eu fui apresentado a um conceito que é o efeito de Baumol. Antigamente eu conhecia esse conceito como o efeito Mozart, né? Que você chega a um ponto em que você não consegue fazer um quarteto de Mozart com menos do que 4 músicos para fazer uma coisa original, né? Mas o paradoxo que a gente está vivendo hoje é que a nossa indústria nunca esteve tão grande. O mercado medido pela Nimdz em 2025 foi de 75, quase 76 bilhões de dólares. Ela foi a nossa projeção para esse ano. E a gente prevê que a gente chegue a 92 bilhões de dólares em 2029, 100 bilhões em 2030. Isso não, não é reflexo do aumento de número de palavras e do preço. Esse é o tamanho do negócio da tradução no mundo inteiro. Mas o que quer dizer isso? Hoje em dia, o Google Translate faz 1 trilhão de palavras por dia. O que quer dizer 1 trilhão de palavras por dia? Pensa que uma pessoa é capaz de traduzir, vamos ser otimistas, 5.000 palavras por dia, trabalhando 200 dias por ano, você está fazendo aí 500.000 palavras no ano, 500.000 de palavras no ano. Isso numa visão muito otimista, né? O Google faz isso em minutos, se não segundos. Então, a ordem de magnitude do que está acontecendo no mercado é absurdamente maior do que a gente pensava. Isso tem uma discussão, existe um paradoxo de Jevons, que é uma figura de análise econômica, que ela diz que quanto mais eficiência você gera, você cria mais demanda, porque o preço baixa, né? Então, hoje, vocês veem aqui o preço da tradução automática, os tokens, eles diminuíram. Nos últimos 10 anos, o preço de tradução automática caiu em 75%, e o preço dos tokens, nos últimos 3 anos, o que custava para fazer uma tradução no ChatGPT em 2022 e o que custa hoje é 70% mais barato. Então, o preço da tradução automática, o preço da tradução com inteligência artificial, ele está tendendo a zero, está ficando cada vez mais barato. Então, a demanda, o volume de palavras que são traduzidas por mês, por ano, por dia, no mundo inteiro, ele está crescendo exponencialmente. A gente já teve esse fenômeno no passado, por causa da internet, por causa dos sistemas de criação e gestão de conteúdo. A gente já viu explosão de conteúdo em 2 ou 3 ocasiões na nossa história, na história recente, nos últimos 40 anos, mas agora o negócio está tomando uma proporção enorme. Aí você se pergunta, quem é que está fazendo todas essas traduções? Você e eu. Eu estou no LinkedIn, estou no Instagram, estou na internet em geral, Netflix e o que for. Esses volumes, eu estou ouvindo um barulhinho aqui, tem alguém me perguntando? Não. Não. Então vamos lá. Posso seguir. Aqui que eu baixo. Tá. Então, o que acontece? Você quando clica, quando aparece no LinkedIn um post em japonês, em norueguês, em qualquer outro idioma, aparece lá mostrar a tradução, você aperta, aparece a tradução. Isso é instantâneo, é automático, tem uma qualidade relativamente boa e você não pagou nada por isso.
né? Quem está pagando, quem está gastando esse dinheiro é o próprio LinkedIn e está recuperando esse dinheiro com tráfego, com publicidade, com todos os meios que eles têm de gerar dinheiro a partir do conteúdo que é publicado. Então, isso aí é um gasto que entra na medida do mercado, nos 92 bilhões que a gente vai ter no futuro, mas esse é um dinheiro que não passa necessariamente por uma empresa de tradução, não passa necessariamente por um tradutor humano. É um pagamento que a LinkedIn vai fazer para a Microsoft e isso vai estar lá nos relatórios financeiros da empresa, mas isso faz parte do nosso mercado, mas não são os participantes naturais do mercado que estão se beneficiando disso, né? Então, muda um pouco a função dos participantes do mercado. E a outra coisa interessante que eu comecei a falar do efeito Baumol ou do efeito Mozart é que com o paradoxo de Jevons, o volume da tradução está explodindo e a inteligência artificial, que é muito barata, está tomando conta disso. Mas do outro lado, você cria uma necessidade por serviços que têm maior valor agregado. E é aqui que o nosso mercado, vocês, donos de empresas de tradução, vocês, gerentes de projeto, vocês, tradutores, têm que se adaptar. O exemplo desse efeito Baumol, normalmente, é que hoje um aparelho de ar-condicionado, pelo menos aqui nos Estados Unidos, custa muito barato. Mas consertar o ar-condicionado custa uma fortuna. Instalar um ar-condicionado custa muito caro. Um outro exemplo que eu vi é que, vocês sabem que aqui nos Estados Unidos todas as paredes são de madeira, a coisa mais fácil que tem, já aconteceu na minha cozinha, eu levei um tombo, bati com o cotovelo na parede, fez um buracão na parede, que é uma madeirite, um composto artificial, e aquele buraco ficou ali meses até eu mandar consertar. E eu li recentemente que sai mais barato você comprar uma televisão de alta definição para cobrir um buraco na parede do que contratar um profissional para consertar o buraco. Esse é o efeito Baumol, em que a produtividade transforma o custo do que a gente cobra hoje, as palavras, muito baixo, mas aumenta o valor do profissional que pode oferecer um valor agregado. E é isso que a gente tem que discutir. Onde é que está esse valor agregado e como é que a gente avança nos próximos anos para atender essa mudança. Então, a mudança que está acontecendo dentro das empresas, aqui eu estou dando exemplo de 3 empresas que tinham localization departments, era como se chamavam esses departamentos que tratava de comprar serviços de tradução. Essas 3 empresas, os líderes dessas empresas, que eram localization managers até recentemente, trocaram o nome dos departamentos como um movimento de marketing para se dissociar tanto da função e para focar mais no resultado. O que eles estão oferecendo para a empresa? O que essa tradução que eles fazem oferece para a Coupa? Oferece experiências globais para os clientes deles? O que oferece para a Notion? O crescimento da área internacional. A IGM é um banco canadense com quem a gente está trabalhando. Eles têm um departamento interno de tradução que custa uma fortuna. Os executivos queriam eliminar esse departamento e a gente está trabalhando com eles para reposicioná-los como consultores de crescimento, porque para poder vender o produto no Quebec, eles precisam oferecer o produto no idioma local, que não é tanto uma tradução, e a tradução automática, por sinal, tende a fazer tradução de francês da França, ou o mercado local, mesmo com inteligência artificial, que você pode pedir para fazer quebecois e tal, não tem resultados tão bons, né? O que a gente tem que evitar é sair desse conceito de
output, que é o que a gente faz para o outcome, né? Qual é o resultado, o que o nosso trabalho entrega para o nosso cliente. Então, a gente tem que parar de falar de tradução automática, tem que parar de falar de norma ISO, tem que parar de falar de humano, human in the loop e essa conversa toda. Essa é uma discussão que ela interessa para a gente. Né? A gente se olhando para o espelho e falando de nós mesmos, e a gente fica na nossa bolha. Eu não sei se tem algum aqui, mas é tipo a bolha que tem aí no Brasil dos bolsonaristas. A gente tem a bolha dos tradutores que só ficam falando de problemas e das coisas que a gente tem do que está errado. E, na verdade, a gente tem que mudar para um processo de uma bolha, da bolha do cliente. O que o cliente está falando? Por que ele precisa do nosso serviço? Por que ele precisa de tradução? E eu sei que tem vários de vocês aí, várias de vocês, que são fornecedores para outras empresas de tradução. Né? Quando você está vendendo para um comprador especializado, um comprador que fala a mesma linguagem que você, naturalmente, essa conversa não tem sentido, porque o comprador especializado ele vai falar de coisas especializadas. Quando um cara que entende de carro vai comprar um carro, ele vai querer saber de quantos cavalos, qual é a parte, o torque, coisas de mecânica do carro que são importantes para ele. Eu vou comprar um carro, quero saber se a minha mulher gosta da cor do carro, se ele é confortável para mim, se cabe as minhas pernas, se eu entro sem bater a cabeça. Os critérios que eu vou usar são diferentes dos critérios de um especialista. Né? Então, quando você está falando com outra agência de tradução, naturalmente essa conversa do tradutor de tecnologia, de coisas específicas, de métricas especiais do nosso mercado, ainda tem sentido. Mas eu acho que a tendência desse tipo de relação de subcontratação, e vocês já devem estar sentindo isso, que as grandes empresas estão subcontratando menos e estão usando mais tecnologia para entregar o trabalho final para o cliente. Vocês têm que correr atrás, o futuro, o ano novo, eu, se fosse vocês, ia focar em investir em vendas e arranjar cliente final. No mercado brasileiro, no mercado sul-americano, no mercado internacional, não tem nada de que impeça vocês de aumentarem a área de especialização, os mercados que vocês querem entrar. Aqui, o primeiro problema que realmente eu tive com a geração dessa apresentação, como vocês estão vendo, não tem C cedilha nem tio na renegociação. Vou dizer para vocês que quando eu fiz a primeira versão desse slide, ele tinha escrito renegociação, tinha um acento agudo em cima do E. E eu mandei ele tirar o acento agudo do E, ele tirou o acento agudo do E, o C cedilha e o tio do A. Então, a inteligência artificial não é tão inteligente assim, né? Ela, vamos dizer, é uma semi-inteligência. Ela é tipo inteligência de marido. Ouve o que ela quer ouvir, ele quer ouvir. Mas vamos lá. O que eu quero contar aqui para vocês é a história desse banco, um banco que eu estou trabalhando no Canadá agora, e a conversa nessa empresa ela não é controlada. Eles têm um departamento interno de tradução com 17 pessoas. Eles têm... mentira, eu estou contando a história de outro banco. É que eu estou trabalhando com 2 bancos lá. Essa história aqui, desculpem, essa história aqui é de um banco que tem que terceiriza a tradução para... Vou voltar atrás. A história desse banco era o seguinte: eles tinham um departamento interno de tradução, 40 tradutores. Tem 20 anos, eles resolveram transformar esse departamento de tradução numa empresa e terceirizar toda a tradução para essa empresa. Então, eram
um departamento externo, é uma empresa independente que faz serviço de tradução para esse banco. Até hoje, eles vinham cobrando tradução por palavra, vinham cobrando o trabalho que estavam fazendo, e o cliente gastava 10 milhões por ano com eles, fazendo mais ou menos 10 milhões de palavras por mês. Depois de 20 anos como fornecedor, as pessoas que tomaram a decisão de terceirizar a tradução não estão mais lá. Todo esse conhecimento, toda essa história, esse histórico passado da motivação para a terceirização da tradução foi esquecido. Então, a nova equipe interna de tradução tentou está pensando em montar um departamento de tradução de novo e quer terceirizar a tradução para múltiplos fornecedores. O meu cliente, no caso aqui, é a empresa de tradução que quer se proteger. Então, eles vieram e disseram assim, nós vamos usar a Global Link e vamos trabalhar com mais de um fornecedor em vez de dar exclusividade para vocês. E o trabalho que a gente fez e que deu certo, essencialmente, é dizer, olha, a gente tem 20 anos de memória de tradução de vocês, a gente conhece as necessidades da empresa, de todos os departamentos, melhor do que qualquer pessoa dentro do banco. Nós podemos criar um Small Language Model, uma solução específica para vocês. E nós vamos, o que não botei aqui no slide, em vez de a gente cobrar por palavra, nós vamos fazer um modelo em que a gente cobra um preço fixo, 10 milhões de dólares por ano, dá mais ou menos 1 milhão por mês, a gente vai cobrar de vocês 1 milhão por mês para um volume de tradução ilimitado, porque a gente vai ter um modelo de tradução, vocês pagam para a gente uma taxa fixa e a gente determina o que a gente vai traduzir com inteligência artificial, o que a gente vai traduzir com memória de tradução, o que a gente vai traduzir só com humanos, né? Então, essa situação ela não é única para o nosso mercado. Esse risco de uma tecnologia que acaba com uma profissão, ele existe há séculos. Desde a Revolução Industrial, a gente vem, a cada ciclo, a gente vem eliminando funções e profissões. Então, a gente está aqui numa situação em que a gente tem que se perguntar se nós vamos ser uma profissão que se reinventa e cria um novo valor para ela mesma, ou se nós vamos ser datilógrafos, caixa de banco, operador de telemarketing, essas funções que desapareceram, porque a tecnologia substituiu completamente o valor dessas empresas. E é nesse ano aqui, nesse ano de 2026, que eu acho que a gente vai ter que tomar essa decisão, e é nesse ano que organizações como a Bliss, como a Bratis, como as associações profissionais que tem no mundo, têm que se unir para ajudar a desenvolver uma narrativa que ajude a gente a se transformar como fotógrafo. Vocês hoje, eu não sei, se for a qualquer casamento, vai ter fotógrafo, vai ter vários fotógrafos, às vezes, com câmeras e não sei o que lá. Por questões regulamentares, você tem os contadores não deixaram de existir, mas mudaram a função deles. Os contadores, o contador básico, aquele que ficava fazendo controle de registro de entrada e saída e coisas assim, foi substituído por leitor de código de barra, por uma série de ferramentas que automatizaram os processos. Mas a função do consultor, que vai definir o jeito como você declara os seus gastos, a sua contabilidade, qual é o efeito que isso vai ter em impostos, qual é o efeito que isso vai ter
em termos de lucratividade, de distribuição de lucros e tudo mais. Então, a profissão de contador subiu um nível para dar um valor maior. Bibliotecários é um outro grande exemplo. Então, a gente está nessa função. Eu acho, pessoalmente, que nós temos uma oportunidade muito grande de nos reinventar, porque o que eu vejo no dia a dia, a imagem que as pessoas têm dos tradutores é muito básica, mesmo altos executivos de empresa. Até eles serem apresentados com os riscos e com as dificuldades e as complexidades do trabalho de tradução, eles acham que computador faz isso fácil, como vocês já viram, né? Uma outra coisa interessante é que a gente também está passando, dentro dessa matriz de mudança que a gente está com uma mudança de gerações, né? Alguns de vocês aí são meus contemporâneos, a maioria de vocês são muito mais novos do que eu, e você vê muito claramente a atitude das pessoas, como que ela muda de acordo com a geração da pessoa. Alguns de nós somos exceções. Eu lido muito com estudantes, com gente jovem, e me surpreende às vezes que eu sou mais avançado do que eles, mas basicamente a gente está numa função em que a nova geração, os tradutores do futuro, eles não terão passado pelas experiências que a gente passou. Alguns de vocês, como eu, viu uma progressão, todo esse avanço da tecnologia que aconteceu nos últimos 40 anos, 42 anos atrás, quando eu comecei a fazer tradução, eu traduzia à mão e com máquina de escrever. Ninguém pensava que você ia ter fax, computador, memória de tradução, e-mail, tradução automática e agora inteligência artificial. Todas essas mudanças aconteceram e as pessoas que não se adaptaram saíram. Eu conto muito a história de um colega nosso que na década de 80 a gente fez uma leitura de um artigo sobre tradução automática, na década de 80, final da década de 80. E esse tradutor que é falecido disse assim, pô, a nossa profissão vai acabar, não tem nenhum futuro para a gente. E aí ele saiu e foi trabalhar como caixa de banco. Caixa de banco não existe mais, tradutor ainda está aqui, né? É isso que me dá um pouco de esperança, porque a gente vem sistematicamente se reinventando, se adaptando e preparando para os desafios que vêm pelo futuro. Eu não botei nessa apresentação, mas alguns de vocês já devem ter visto um slide que eu uso com frequência, em que eu mostro como os tradutores veem o mercado de tradução e a visão tradicional é que a tradução automática, a inteligência artificial, as memórias de tradução do passado, elas comem a porção das traduções que são feitas pelos humanos. E essa é uma visão de que o mercado é estático, que o mercado tem um tamanho fixo e que a tradução automática vai comendo e vai tirando o trabalho dos seres humanos. Na verdade, é o contrário. O crescimento do trabalho que é feito por pessoas, por indivíduos, continua crescendo todos os anos. Não estou falando de preço, estou falando de volume especificamente, né? Então, o volume de tradução, o número de tradutores que tem no mercado hoje em dia é muitíssimo maior. O número a quantidade de escolas de tradução que existem, nós temos um mercado que a barreira de entrada é inexistente. Basta que uma pessoa saiba falar 2 idiomas, tenha alguma proficiência, vai encontrar um lugar no mercado, né? Mas agora, com a inteligência artificial, isso fica na mão
de gente que precisa de algum treinamento para poder se manter. E uma das coisas que a gente tem que mudar na conversa que a gente tem sobre a profissão é que tipo de treinamento é necessário para um tradutor. Deixa eu ver se eu tenho o que eu tenho no. Tá aqui, nesse slide eu falo por isso. Então, o que nós vamos ver daqui para frente é uma mudança, é o fim do preço tradicional. Eu sou da época em que eu fui muito militante nesse exercício do Brasil de mudar o preço que a gente cobrava por lauda para cobrar por palavra, né? A gente teve muita briga no mercado brasileiro sobre isso. Qual é a palavra que a gente cobra? É a palavra de origem ou é a palavra de destino? A gente cobra por caractere, cobra por linha, cobra por letra, tudo. A gente discutiu muito esse processo até chegar a um padrão, que é esse padrão de palavra de origem, vamos dizer assim, né? Mas essas conversas, elas vão tender a morrer, porque não tem muito sentido. Do que a gente vai conversar daqui para frente? É esse conceito do retainer. Eu tenho estado em conversas e uma coisa que é importante ter em mente é o paradoxo do visionário, né? Quando as coisas que eu estou falando aqui fazem muito sentido, eu estou descrevendo o presente. Quando as coisas que eu disser aqui forem muito estapafúrdias, eu provavelmente vou estar errado, né? Então, essas coisas que eu estou falando aqui, elas são possíveis porque eu já tenho visto isso. É uma questão de saber se elas vão se disseminar, se elas vão fazer parte do mercado ou se elas vão desaparecer, morrer por morte morrida, etc, etc. Né? Então, o conceito do retainer é que o cliente vem para você e compra a tua disponibilidade. Eu vi isso na semana passada. Uma empresa tem 20 tradutores porque eles têm trabalhos que são, como é que se diz, recorrentes e tem um prazo de execução de poucas horas. Tem certas traduções que precisam ser entregues em 2, 4, 12 horas. Então, eles mantêm uma equipe de tradutores que estão disponíveis. Quando chega a tradução, eles recebem e fazem na hora, né? Outro tipo de trabalho, de remuneração que a gente pode ter é parar de contar unidade e esforço e cobrar pelo resultado. Você pode dar um preço pelo projeto e esse projeto vai ter um valor diferente se ele é urgente. Isso é a realidade de hoje, mas parar de conversar com o cliente e falar para ele, olha, tem uma empresa aí no Brasil, a E-Traduções, que é muito interessante. O dono da empresa disse que ele faz tradução para a cidadania italiana e ele me disse uma vez que eu achei genial, que ele não vende tradução, ele vende um futuro novo para os clientes dele, ele vende a possibilidade dos filhos dele terem uma educação melhor e coisas desse gênero. É você entender o que aquela tradução vai fazer para o cliente que está te pagando, né? A outra coisa que nós fazemos, e aí a empresa é a função dos membros da Bliss, é exatamente essa, é gerenciar um projeto que tem complexidade em número de elementos que fazem parte dele, né? A gerência de projeto, você gerencia 5 variáveis, é o orçamento, né, dinheiro, prazo, tecnologia, recursos humanos e esqueci qual é a quinta. Também não vou lembrar agora, não vamos me esforçar. Tem uma quinta coisa que ele gerencia, né? Outra função é a inteligência artificial precisa ser atualizada, precisa ser treinada e ela não é uma solução estática, né? Você adotou a inteligência artificial, joga lá e vai embora que ela vai continuar dando resultados. Ela está avançando todo dia, ela tem problemas de viés, tem problemas de alucinação, tem problemas de
atualização, né? Então, essa é uma nova função que vai existir. É quem que está cuidando da tecnologia e, ao mesmo tempo, quem que está cuidando do conteúdo. Porque uma das coisas que a gente não pensa, que a gente tende a pensar, a olhar para o próprio umbigo, é que tem outras profissões que são adjacentes à nossa, que estão correndo muito mais perigo do que a gente está. A função de redator, redator técnico, de criador de conteúdo, de marketing e tal, pessoal que escrevia script para vídeo de publicidade, essas profissões, desenvolvedor de videogame, essas atividades têm uma pressão muito maior do que a nossa de substituição pela inteligência artificial, né? Então, a gente também tem que entender que parte do trabalho dessas outras funções vai acabar caindo no nosso colo, de gerenciar conteúdo, até de criar conteúdo e usar a inteligência artificial para traduzir em uma quantidade específica de idiomas. E aqui, como eu disse antes, é que chega um momento da gente ver qual é o papel, o nosso papel, dentro das nossas associações, né? E o que eu tenho visto, isso é a realidade. Nos últimos 2 meses, a NIMSE tem conversado com 2 ou 3 associações que querem que a gente faça um estudo do mercado específico para o território deles, que crie barreiras, né, crie mais certificações, que transforme a tradução numa profissão protegida. A gente já tem isso aí no Brasil, o tradutor juramentado é uma forma de reserva de mercado, de produção de mercado, né? E isso vai ficar cada vez mais difícil de proteger. A opção que a gente tem é redefinir como que a gente quer que o nosso futuro seja, né? Nós estamos aqui, vamos ser sinceros, a gente adora idiomas, tem paixão por tradução, etc. e tal, mas o que a gente está fazendo aqui é tentar sobreviver com uma profissão que nos remunere decentemente e nos dê a oportunidade de botar comida na mesa, viajar para Paris enfim, ter dar um bom futuro para os nossos filhos, as coisas, necessidades básicas da vida, né? Então, a função da associação agora tem que ser essa de construir o futuro trabalhando com os membros. Mas, eu acho que eu tenho no próximo slide, eu não decorei a minha apresentação, eu acho que o que a gente precisa fazer agora é jogar tudo no chão e reconstruir. Aí vocês veem também mais um anglicismo na formação do meu slide pelo Claude, botou tudo em letra maiúscula ali, jogue tudo no chão e reconstrui, isso é bem inglês, né? Mas o trabalho que a gente tem que fazer é redefinir, juntar, ter conversas, ter simpósios, ter oficinas de design thinking, tentando entender o que o cliente está comprando, definir qual é o problema que a gente resolve, como o exemplo das empresas que eu falei para vocês que mudaram de nome, em vez de ser departamento de localização, passaram a ser departamento de crescimento internacional, o que a gente está vendendo para os nossos clientes. E depois pensar em coisas diferentes, parar de cobrar por palavra, cobrar por... eu não gosto da palavra assinatura, mas é um modelo porque existe uma fadiga com assinaturas, vocês devem estar passando pelo mesmo exercício que eu estou passando, de cancelar a assinatura, porque todo mundo agora quer vender assinatura para você, mas alguma coisa semelhante a uma assinatura, e uma das coisas que eu falo sempre é que a maioria dos clientes a coisa que o cliente quer comprar da gente, normalmente são 2 coisas, é tirar o chefe dele ou dela do cangote
ou ter uma boa noite de sono, não ter que se preocupar com a tradução que vai ser entregue na segunda-feira às 8 horas da manhã e que eles podem passar o fim de semana tranquilos, enfim. Como que a gente faz isso? Testando, brincando, pedindo para algum cliente experimentar. Eu estou aqui em Connecticut, na casa de um amigo, estive falando com ele ontem no jantar sobre uma ideia de testar um novo modelo de remuneração para as traduções numa empresa de saúde aqui nos Estados Unidos, né? De remunerar pela redução de reinternação de pacientes em hospitais e coisas e tal. Enfim, pelo resultado e não pelo trabalho nem pelo processo. Eu acho que se a gente olhar para frente, nós temos 3 cenários possíveis. E olha que bonitinho que o Claude fez, botou vermelho, amarelo e verde. Eu acho que a gente tem que focar na transformação, aceitar a mudança, tomar. Uma das coisas que eu sempre admirei na profissão, no mercado da tradução, nessa indústria que a gente criou, é a capacidade que a gente tem de adotar novas tecnologias. Nós somos uma profissão, fomos os primeiros a usar computadores, fax primeiro de computadores, internet, como é que se diz? A verdade agora com inteligência artificial, trabalho remoto, esse conceito de teletrabalho, trabalho remoto, a indústria da tradução foi provavelmente uma das que teve que durante a Covid, se adaptou mais rapidamente, porque a gente já estava acostumado a trabalhar de casa. Né? A maioria dos tradutores trabalham de casa e melhorou a qualidade de vida da maioria dos que não trabalhavam em casa, que estão podendo trabalhar agora. Então, se a gente entender que a gente tem capacidade de mudar, que a gente sabe mudar, que o tipo de trabalho que a gente faz ele é adaptável e maleável, eu acho que esse cenário de transformação é o cenário que a gente tem que abraçar, e é muito difícil fazer isso sozinho. Tá? É muito fácil eu dizer assim, eu abracei um futuro de transformação. A gente tem que fazer isso em conjunto e organizações como a Bliss, eu sei que tem várias de vocês aqui da Women in Localization, da Abrates e de outras organizações de classe, que nos permitem fazer isso juntos. Eu acho que nenhum de nós está querendo entrar em extinção, mas muita gente, muitos profissionais não vão conseguir se adaptar. Tem muita gente já pulando fora, que é uma pena, mas a gente vai ver que vai chegar num certo ponto de equilíbrio em que o mercado vai precisar de tradutores e não vai ter tradutor suficiente, e aí o preço se ajusta, né? E a gente está chegando um pouco nesse cenário possível. E, para concluir, eu acho que no futuro você tem a empresa de tradução que virou obsoleta e desapareceu, que é uma Kodak, uma Blockbuster, ou a empresa que virou essencial, que o cliente não pode avançar sem a ajuda dela. Com isso, eu encerro a minha apresentação. Vou tentar ver aqui, que eu não sou bom de... Beleza. de Não. Teve o chat estava aqui bombando. pois é, eu não consigo ver, então não Não, tranquilo. dava para responder. Eu não estou em casa. Em casa eu tenho 2 telas, tenho microfone, cheio de gueri-gueri. Dessa vez eu tô fora. Não, Mas beleza. temos aí o tempo que for necessário. Aliás, não, temos 10 minutos Não, que eu tenho outra apresentação. isso. Não, nós temos 2 perguntas aqui aqui na caixinha. Eu vou botar elas aqui. Sim. O Tá Danilo está com a aqui. mão levantada e Danilo, se tiver tempo, eu ligo até o teu microfone. Senão você pode colocar também na caixa de perguntas e respostas a sua dúvida. Tá. Mas você está conseguindo ler aí? Tô vendo Ah, aqui da Ivana, né, isso. que Eu discute-se vou. muito sobre a invenção do tradutor, mas a cadeia de suprimentos da localização é muito mais do que apenas o linguista. Qual é a perspectiva ou panorâmica do setor para outros profissionais da localização, como gerentes de projetos, engenheiros, especialistas e tal? Como esses especialistas devem se reinventar para manter a sua relevância?
A saída é, de fato, buscar uma posição no client side. Existe algum nicho que você considera mais promissor, como interpretação e entretenimento? Olha, excelente pergunta, Ivana. Eu acho que eu toquei no assunto de como que você cria valor, né? Eu acho que o tradutor tem que incorporar um pouco de todas essas funções. O tradutor tem que saber, ele já é, por natureza, um gerente de projeto, de um projeto de cada vez, né? Mas ele tem que entender. Uma das atividades. Eu vou recomeçar essa frase. O Jeff Bezos fala, e tem um livro que eu adoro que chama Rework, foi a primeira vez que eu li sobre esse conceito de focar no que não muda, foca no que é permanente, né? E no momento que eu aprendi, que eu descobri esse conceito de você trabalhar nas coisas que são constantes, que não vão mudar nunca, e em vez de ficar tentando inventar coisas novas, eu me dei conta que no mercado da tradução, desde que eu entrei, em 1983 até hoje, duas coisas ficam, são permanentes. Uma é que a gente faz, para não dizer tradução, a gente converte conteúdo de um idioma para outro, né? Como faz, mudou nesses 40 anos drasticamente. A outra coisa que é permanente é o atendimento ao cliente, a qualidade do atendimento ao cliente. Por que o cliente volta para você? Porque você faz um bom trabalho, porque você atende bem o cliente, porque você diz sim, cobra um preço justo, enfim. Entende quais são os valores que o teu cliente, que fazem o teu cliente voltar para você. Porque é esse o grande valor que você pode criar. Outra coisa é aprende vendas, leia livro de vendas. Tem um grande livro que eu recomendo muito que se chama How Clients Buy, que vai ajudar vocês a entenderem o comportamento de compra, como que vocês compram e se colocam no lugar do cliente, né? Então, eu acho que essa reinvenção passa muito em menos pela aprender a traduzir melhor, que é muito importante, e mais por aprender a servir e atender o cliente melhor. É aí que você vai se diferenciar do teu concorrente. Eu vou passar rapidinho aqui para... Eu Oi? aconselho também, porque ele já deu essa dica do livro, o livro é muito bom. Muito bom. E a Cris perguntou o que eu vejo para interpretação de conferência. Olha, essa área a gente acabou de publicar na NIMS, que é grátis, vocês todos podem acessar o Interpreting Index, que é uma análise do que está acontecendo no mercado da interpretação. Eu acho que essa área é a área onde é mais difícil substituir o ser humano, porque ela não inclui só a interpretação. Existe uma série de complexidades. Eu estive conversando com o dono de uma empresa de interpretação em Dubai e ele estava me dizendo: cara, eu ponho tradução automática lá, interpretação automática, é uma maravilha. Agora você tem... saiu aí o negócio da Google, eu tenho o Pixel, que faz interpretação simultânea, os AirPods, que fazem interpretação simultânea. Isso tudo, a gente aquilo, já existia, não era tão bom e tal, mas, como é que se diz? Implementar isso em escala é muito difícil, tá? O que o cara me disse, todo mundo tem que ter Wi-Fi, todo mundo tem que estar conectado no mesmo canal, todo mundo tem que ter informação, e nunca dá certo. Sempre tem problema, ou tem delay, tem problema de conexão e tudo mais. Eu acho que a função do intérprete de conferência ela é muito mais do que uma tradução automática de palavras. Você tem contexto, você tem... é como a tradução de linguagem de sinais, de Libras, né? Em 3D. Não é só as palavras que estão saindo que são importantes. Eu vejo que é um segmento da tradução que está, por enquanto, mais protegido. Tem muito avanço rápido acontecendo. Nos últimos 2 dias, 3 dias, saiu notícia da Google que é capaz de fazer tradução, transcrição de qualquer idioma, faz 1.600 idiomas,
e com poucos minutos de transcrição ele aprende a fazer de um idioma novo que nunca fez, né? É impressionante a capacidade. Eu acho que chama Omnilíngua, é o nome do projeto da Meta que faz isso. Mas uma coisa é a tecnologia estar disponível, que eu costumo dizer, só porque toda mãe disse isso para a gente, né? Só porque teus amigos estão fazendo isso não quer dizer que você tem que fazer também, né? E eu acho que isso exigiria muita preparação, muito conhecimento do comprador, que o comprador não tem, ele quer resolver o problema. Me arranja aí 10 intérpretes, imagina uma copy toda com tradução automática, eu não vejo isso acontecendo no curto prazo. Mas é um risco, é bom estar preparado e descobrir como oferecer esse serviço, né? Se você, antigamente, num projeto que você precisasse de 4 intérpretes, de repente você é um intérprete que monitora e ajusta e trabalha com uma solução híbrida. Não sei, vamos pensar. Me liga uma hora dessas aí, Cris, e a gente cria uma ideia nova junto. E aí você ganha, o importante é arranjar uma solução que você ganhe mais dinheiro, ensine para os outros intérpretes fazerem a mesma coisa para mais pessoas poderem comprar a interpretação. Assim que eu vejo, abundância, não diminuição. Dá certo, Renato. Olha, eu sei que você tem um tempo aí. Muito obrigado, tá? Muito obrigado pela participação. Foi um prazer. Fechamos realmente com chave de ouro o nosso programa de webinars de 2025. Se você, né, a sua empresa ainda não é associada à Bliss, vem conversar com a gente. Eu acho que depois dessa apresentação, você pode ter certeza que esse é o momento crucial de todos nós sentarmos, conversarmos e nos desenvolvermos e para conseguirmos passar por esse cenário e, óbvio, né? Como ele botou, ser aquela empresa essencial, né? Como ele botou no último slide. Muito obrigado novamente, Renato, e espero vocês em breve, no próximo ano, e no dezembro teremos um encontro presencial. Adeus, obrigado, tchau, tchau. Dezembro do ano que vem? Não. Quando? Não, Que é o dezembro próximo? agora temos um encontro presencial, agora que a gente vai Ah, lançar tá. nas redes daqui a pouco. Que dia? Que dia? Que dia? Vai ser dia 12 de dezembro. Eu não, só chego no Brasil dia 18. Então essa eu tô fora. Muda. Tá bom. Um abraço, gente. Tchau, Muito tchau, gente. obrigado e até a próxima. Feliz ano novo. Para você também. Deixa eu fechar.